Então, vamos lá, gente, começando. O porquê da modelagem matemática? Para que serve a modelagem matemática? Basicamente, então, nós usamos a matemática para descrever o nosso mundo. Então, o desenvolvimento de modelos desses sistemas de engenharia requer o uso de uma linguagem matemática para descrever o comportamento de um fenômeno. Então, qual que é o objetivo que a gente tem ao fazer essa modelagem? É conseguir prever o comportamento do sistema para otimizar um projeto ou um sistema de controle e assim por diante. Tá? Basicamente, a gente tem que entender como um sistema funciona e a gente aproxima esse funcionamento do sistema em uma linguagem matemática para que isso seja reproduzível e para que a gente consiga sempre ter o mesmo resultado quando a gente estiver trabalhando com esse sistema. A gente pode abordar essa modelagem em diferentes domínios. Tá? Então, essa solução pode envolver cálculos numéricos, uma solução aproximada de forma vetorial, ou computação simbólica, uma solução exata em forma de uma expressão analítica. Aqui a gente tem um exemplo de como funciona basicamente um modelo matemático. Então, a gente tem um input, uma entrada. Essa entrada vai passar por esse modelo matemático e esse modelo vai descrever como que a gente espera que esse nosso sistema se comporte e gere essa nossa saída. Esse modelo matemático, basicamente, então, está servindo como um substituto para o nosso sistema nessa nossa modelagem. Aqui, por exemplo, a gente tem um modelo de uma sustentação de asa de uma aeronave, né? Então, a gente vai mostrar todo esse campo vetorial, tá? Onde esses vetores estão produzindo esse suporte para a asa, esse levanto, e essa aqui é a nossa equação que a gente está usando quando a gente fez essa modelagem matemática. Então, se a gente colocar os números nessa equação, nesse caso, essa equação aqui tem função de L, que seria o comprimento da asa, então a gente vai colocar aqui esse comprimento da asa e a gente vai entender como que essa asa se comporta no meio do se o sustento está se aplicando à asa. Okay? Então, aqui, a gente vai ver alguns princípios que a gente pode usar nessa modelagem. Então, a gente pode usar essa modelagem quando a relação entre os preditores e a resposta pode ser definida com uma equação analítica. Então, a gente cria esse modelo diretamente a partir desses primeiros princípios. Como eu falei, quando a gente consegue definir como que esse nosso sistema vai se comportar de acordo com modelos e equações analíticas exatas, a gente consegue fazer essa modelagem através de um modelo matemático. Tá? E aí aqui a gente tem algumas opções de como que a gente pode resolver essas equações diferenciais, tá? No MATLAB. Aqui a gente tem uma solução simbólica, com a opção do dissolve. A gente pode fazer uma integração numérica, uma ODE45, ODE23, S, ou fazer uma minimização restrita, esse S-min-com. Então, a gente tem já aí algumas capacidades que a gente pode utilizar no MATLAB para poder fazer essa solução do nosso modelo. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, então, de um modelo de equações de movimento lagrangiano, então, que está sendo traduzido aí o movimento desse pêndulo, certo? Aqui a gente vê, então, qual que é a motivação da gente utilizar a modelagem matemática simbólica ao invés de estar utilizando uma modelagem matemática computacional. Tá? Com a matemática simbólica, a gente vai ter uma solução exata, mais transparente. Por quê? Sempre que a gente faz o trabalho com a matemática na mão mesmo, quando a gente está fazendo os cálculos, usando a simbologia matemática geral, a gente tem aproximações, convenções, coisas que a gente já está acostumado a usar para que esse resultado fique exato, fique num formato que fique agradável da gente entender, da gente compreender, da gente trabalhar. Tá? Então, essa é uma grande vantagem de quando a gente está usando essa solução simbólica na matemática. A gente tem uma solução mais exata, mais transparente. A gente tem maior velocidade para testar essas diferentes condições. Tá? Então, essa aqui é uma das grandes diferenças entre a matemática simbólica e a matemática numérica nesse contexto. A gente vai ter maior precisão.
Se você olhar, então, aqui, nesse exemplo mais abaixo, a gente usar seno de π, a resposta aqui está dando 1,224 e vezes 10 a menos 16, então está te dando um número quebrado muito pequeno, mas que a gente vê que se a gente estiver trabalhando de forma simbólica, seno de π, a resposta vai dar zero. A gente tem uma maior precisão quando a gente está trabalhando em formato matemático. Como eu falei, a gente tem maior eficiência e logo maior transparência. A gente tem essas fórmulas mais interpretáveis, certo? Bom, aqui, como eu disse, maior eficiência, que as soluções são mais precisas, e muitas vezes exatas, mais rápidas de avaliar, mais estáveis, mais transparência. Elas são mais interpretáveis, a gente consegue ver melhor como que essas soluções se adequam ao nosso modelo. E aqui, então, a gente fala sobre matemática simbólica na computação técnica e na simulação. Começando, então, com essas expressões analíticas, tá? Como eu falei anteriormente, a gente tendo as equações mais exatas com maior facilidade de simulação, a gente tem maior velocidade e a gente consegue testar isso muito mais vezes, tá? Então, nisso a gente consegue ter uma análise maior e melhor desses dados que a gente tem e a gente consegue gerar reportes, documentações e aplicações físicas desses nossos modelos. Aqui, então, a gente tem o ecossistema de toolboxes da Method para matemática simbólica e computação técnica, tá? Então, para dados numéricos, a gente tem uma infinidade de ferramentas, é um ponto fortíssimo do MATLAB, ele é utilizado em grande escala para essa parte de dados numéricos. Então, a gente tem toolboxes muito, muito poderosas, focadas nisso. Então, a gente tem a Statistics Machine Learning Toolbox, a Curve Fitting Toolbox, Deep Learning Toolbox, Optimization e muitas outras. Então, só para citar algumas dessas aqui, né, na Statistics Machine Learning, a gente tem ferramentas de aprendizado de máquina para aplicar em usos estatísticos, tá? Na Curve Fitting Toolbox, a gente consegue fazer essa aproximação de curvas, então, encontrar tendências em dados. Com a Deep Learning Toolbox, a gente consegue levar isso aí um passo adiante, então a gente consegue trabalhar com mais dados e mais camadas para poder utilizar esses dados. Com a Optimization Toolbox, a gente tem várias ferramentas de otimização prontas já, programadas no MATLAB, para você conseguir utilizar sem ter que perder muito tempo programando e procurando ferramentas diferentes de otimização. Ele vai ter ferramentas de otimização mais adequada para o seu uso, tá? Passando adiante para essa parte de equações, o produto que a gente está demonstrando aqui é a Symbolic Math. Então, com o uso da matemática simbólica, a gente consegue ter, como eu falei, muito mais facilidade de interpretação. A gente consegue ver simbolicamente todas essas equações que a gente está trabalhando, esses modelos matemáticos, e ter muito mais exatidão nos resultados quando a gente está trabalhando de maneira simbólica. Tá? E a gente tem também modelos pré-construídos em domínios específicos. Então, aqui a gente está mostrando esses produtos relacionados, a PD Toolbox, Financial Toolbox, Symbiology, Radar Toolbox, RF Toolbox. Então, a gente tem ferramentas para domínios específicos que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento que o MATLAB tem essa capacidade. Tá? Então, aqui, por exemplo, Financial Toolbox, onde a gente tem aplicações financeiras muito fortes com o MATLAB, Symbiology, onde a gente tem aplicações da área da biologia, Radar Toolbox, a gente tem aplicações de mapeamento, análise de sinais de radar e tudo mais. Então, a gente tem muitas ferramentas específicas também para o MATLAB que conseguem se conversar com esses produtos todos, com nossas equações simbólicas, com a nossa capacidade de dados numéricos. Então, toda essa implementação do MATLAB pode ser trabalhada em conjunto com todo esse ambiente de ferramentas e ecossistema de ferramentas da Methods. Aqui falando um pouquinho mais a fundo, então, sobre a Symbolic Math Toolbox em si, tá? Então, aqui onde a gente está aprimorando a computação, a comunicação computacional.
Então, a gente consegue explorar interativamente e desenvolver rapidamente esses modelos matemáticos e esses algoritmos analiticamente. Então, a gente consegue resolver equações matemáticas de álgebra, cálculo, equações diferenciais ordinárias, as EDOs, de modelo simbólico e analiticamente. Então, ao invés de a gente ter aquela abordagem computacional antiga, onde a gente vai ter, muitas vezes, que criar contornos, variáveis diferentes, para a gente conseguir trabalhar com, resolver uma equação diferencial, que seja uma equação algébrica, aqui a gente consegue trabalhar diretamente, matematicamente, realmente, analiticamente, na interface do MATLAB. Então, você consegue ver aqui do lado, a gente tem todas essas nossas equações algébricas demonstradas simbolicamente no nosso workspace. Tá? Além disso, a gente consegue obter uma plotagem analítica. Tá? Então, ao invés da plotagem convencional que a gente está acostumado no MATLAB, onde a gente tem que ter todos os pontos e dados definidos antes da gente plotar um gráfico para aqueles dados já estabelecidos, a gente consegue ter uma plotagem analítica. Então, a gente consegue entender qual que é o comportamento de um sistema ou de uma equação em determinado range, em determinado intervalo. Então, a gente não precisa ter cada ponto definido para fazer um plot de um banco de dados que a gente já tem criado, como a gente está acostumado a fazer no MATLAB. A gente consegue fazer essa plotagem analítica. A gente também consegue utilizar unidades, né, para cálculos dimensionais, conversão do sistema internacional, sistema americano e sistemas de unidades personalizadas. Tá? Então, além de cálculos simplesmente numéricos, a gente consegue fazer esses cálculos dimensionalmente. Então, a gente tem unidades, como a gente consegue ver aqui em cima. Newtons por metro, a gente está utilizando na nas nossas equações. A gente consegue fazer coisas em função de π. A gente consegue ter, por fim, essas dimensões estabelecidas nos nossos cálculos e consegue trabalhar ao redor delas. Como aqui estou mostrando, não somente no SI, mas também no sistema americano de medidas, né, libras, polegadas e tudo mais, e também sistemas de unidades personalizadas. Vamos mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente. E, além disso tudo, a gente consegue gerar funções no MATLAB e blocos de funções no Simulink e equações no Simscape diretamente dessas expressões simbólicas. Como eu comentei para vocês, a gente pode usar essas expressões simbólicas e essa modelagem matemática para descrever um sistema. Então, o que eu comentei anteriormente, o sistema de levante, né, de força desse campo de vetores aplicados na asa de um avião, quando ele está durante o voo. Se a gente consegue escrever esse modelo de uma forma matemática, tendo entradas e saídas, a gente consegue gerar também um bloco de função no Simulink e para o Simscape para usar esse nosso modelo como como esse modelo matemático realmente, como a gente utiliza nos nossos cálculos. Então, o Simulink, além dessa capacidade de simulação física que a gente tem, tá? Que é uma alternativa que a gente tem também a matemática computacional, a gente consegue também utilizar essas equações simbólicas que a gente criou dentro do Simscape. Isso pode ser muito útil, tanto quando a gente já tem, de repente, esse modelo matemático estabelecido, já é uma coisa conhecida na literatura, ou se você, por exemplo, é um professor que está querendo mostrar isso aí na sua aula, então ensinando como é que você pode fazer essa modelagem matemática, você pode estar utilizando também o Simscape e o Simulink para colocar essa sua modelagem matemática lá dentro e mostrar realmente em tempo real, com gráficos e no sistema que você está trabalhando, como que isso funciona na prática. Então, como que essas entradas passam por essa sua modelagem matemática e como que isso vai fornecer as suas saídas, certo? Então, aqui a gente tem algumas aplicações, tá, da matemática simbólica que eu estou trazendo para vocês. Primeira, projetar um controlador de rastreamento de trajetória para um quadricultor, um quadricóptero, usando controle preditivo de um modelo não linear. Todos esses modelos que eu estou mostrando aqui para vocês, o Leandro, peço perdão que o meu
A apresentação está se comportando um pouquinho esquisita, tá? Então, vou pausar aqui. Acho que vai funcionar. Peço perdão por essa passagem. Mas, enfim, esses links aqui de documentos, eu vou ver se o Leandro consegue deixar para vocês aqui no chat, enquanto a gente está fazendo nossa apresentação. Mas, no geral, todos esses links podem ser enviados para vocês por e-mail depois no final da apresentação, tá? Todos vocês que estiverem interessados, coloquem aqui no chat as perguntas do e-mail de vocês, que a gente consegue enviar para vocês depois essa apresentação e esses links. Mas, seguindo aqui, então, a gente consegue também melhorar a precisão e desempenho da otimização, utilizando gradientes simbólicos na Optimization Toolbox. Então, como eu falei para vocês anteriormente, além dos gráficos que a gente consegue gerar por padrão no MATLAB que a gente já conhece, com dados já estabelecidos, com a Symbolic Math a gente consegue criar esses gradientes simbólicos, ou seja, a gente consegue entender como que essa nossa equação, esse nosso modelo se comporta num determinado intervalo. Tá? Aqui também a gente tem modelagem de uma dinâmica de veículo conectada a perfis de estrada no Simulink. Então, como eu falei para vocês também, a gente consegue ter essa tradução de um modelo matemático que a gente construiu para o Simulink. Então, a gente consegue ter essa integração de um modelo matemático para um modelo físico que foi criado no Simulink. Conseguimos personalizar componentes para design de filtro usando o RF Toolbox. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem componentes personalizados no nosso ambiente do Simulink, tá? Isso aqui é um ambiente do Simscape, a gente conseguiu personalizar alguns modelos de componentes para utilizar através da nossa matemática simbólica. A gente consegue também personalizar componentes para modelagem física utilizando o Simscape. Então, vocês podem ver, a gente tem um bloco do Simscape de um modelo de um motor customizado, e ao invés de ser um bloco padrão do Simscape, a gente construiu esse motor através de uma equação. Então, a gente construiu essa nossa modelagem matemática, a gente modelou matematicamente esse nosso motor, dizendo quais são as entradas e as saídas que a gente espera dele, com essa modelagem matemática, e criou um bloco físico do Simscape para a gente trabalhar nosso modelo. E aqui o último exemplo que eu tenho aqui é de personalizar componentes para modelagem no sistema no Simulink. Tá? Toda essa integração que eu comentei anteriormente também, onde a gente consegue criar blocos customizados utilizando a nossa modelagem matemática para trabalhar com todo o nosso modelo. Tá? Aqui a gente tem, então, alguns links diferentes de exemplos que a gente pode dar uma olhadinha. No final da apresentação, eu posso abrir aqui alguns deles com vocês no navegador para a gente dar uma olhadinha como é que eles funcionam, mas, no geral, todos esses links aqui vão estar disponíveis para vocês também. Legal. Aqui. Novamente, se comportando. Esse aqui, então, é um desses exemplos que eu comentei, tá? Um controle de um quadrotor, usando esse controle preditivo de um modelo não linear. Então, o objetivo dele foi de projetar um controlador de rastreamento de trajetória usando um controle preditivo de um modelo não linear, com uma formulação matemática baseada em equações de Euler-Lagrange, tá? Cujas entidades de controle eram as velocidades angulares, quadradas dos rotores, restritas dentro desses limites. Então, a força, o torque, o empuxo, e as variáveis de estado eram as posições do referencial inicial, rolagem, passo, ou seja, suas velocidades, todas mensuráveis. Então, basicamente, esse nosso modelo fornecia para o sistema quais que eram as variáveis de estado, então, qual a posição, a rolagem, a inclinação, velocidade que ele estava, e o que ele fornecia de controle era a velocidade angular que ele teria que fornecer para os motores para criar essa força de torque e de empuxo e manter esse quadrotor equilibrado. Tá? Eu vou abrir no final da apresentação esse link aqui no navegador para dar uma olhadinha com vocês mais para frente como que isso aqui pode ser aplicado, mas por enquanto eu vou continuar aqui a apresentação. Então a gente tem mais alguns detalhes de como que esse modelo foi trabalhado, tá? Então ele foi otimizado em cada etapa
E para cada etapa otimizada, ele requeria esses gradientes. E essa estimativa numérica de gradientes leva tempo a cada etapa. Então, o gradiente analítico melhora significativamente a eficiência da execução. Então, para não ter que ser calculado a cada etapa baseado na trajetória referente que ele estava, na trajetória atual, para calcular a trajetória futura, a gente tendo esse gradiente analítico já baseado na equação que a gente forneceu para ele como nosso modelo matemático, a gente consegue entender qual que vai ser o comportamento desse modelo, tá? Baseado na atual situação, sem ter que calcular isso a cada passo. Então, a gente já sabe qual que vai ser esse comportamento baseado na nossa equação matemática. E isso aqui melhora significativamente a execução, porque você perde muito menos tempo calculando e consegue responder muito mais rapidamente a essas perturbações e manter o seu quadricóptero estabilizado. Tudo isso utilizando a Symbolic Math Toolbox. Aqui também a gente tem aquele detalhe que eu comentei com vocês de personalizar componentes para modelagem física usando o Simscape, tá? Então, o objetivo aqui foi criar um componente personalizado baseado em equações para a biblioteca do Simscape, utilizando a toolbox da Symbolic Math. Essas formulações matemáticas foram baseadas nas leis de Kirchhoff para tensão e corrente elétrica e nas leis de Newton para torque mecânico. Então, qual foram os passos que foram seguidos para poder chegar nesse resultado? Primeiramente, importar esse componente do modelo do Simscape, definir quais são as equações personalizadas, então, quais são as equações que regem esse sistema, como que esse sistema se comporta baseado nas equações que nós conhecemos já da literatura, então, nas leis de Kirchhoff da tensão e corrente, nas leis de Newton para o torque mecânico. Então, a gente gerou esse bloco personalizado do Simscape para utilizar nos nossos modelos, tá? Então, o Simscape, como a maioria de vocês deve saber, é essa toolbox de simulação física para o Simulink. Então, além da simulação matemática, a gente consegue ter uma simulação física em tempo real, tá? A gente tem um entendimento muito mais visual, até da maneira que a gente consegue ver em livros mesmo, tá? Vocês podem ver aqui um circuito que está ali, um circuito elétrico, onde a gente tem uma resistência, onde a gente tem um indutor. Então, a gente consegue ter essa visão física mais prática, quando a gente está trabalhando, e dessa maneira a gente conseguiu definir essas equações personalizadas de acordo com as leis de Kirchhoff, de Newton, as leis da literatura que a gente já tem. A gente criou equações personalizadas para esses blocos personalizados para utilizar dentro do Simscape também. Aqui, então, vamos explorar um pouquinho quais são essas capacidades que a gente tem na matemática simbólica, tá? Como eu conversei anteriormente, a gente pode fazer tudo isso, a gente pode modelar sistemas, trabalhar com eles de forma em gradiente, pode trabalhar no Simulink, mas quais são as capacidades em si que a gente tem, tá? Então, a gente consegue trabalhar com cálculo. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma integração, vendo como que essa resposta está sendo fornecida de maneira simbólica, tá? Não só de maneira computacional, como a gente colocou o nosso input. A gente consegue simplificar equações, tá? Então, o exemplo que a gente tem aqui, a gente tem uma equação enorme que está trabalhando com essas variáveis num intervalo muito grande. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue utilizar o Simplify para simplesmente simplificar essa equação para o mínimo possível, o mínimo redutível, para a gente trabalhar com isso aqui da melhor maneira possível. Então, toda essa equação enorme foi simplificada para simplesmente x elevado a 12 menos 1. A gente consegue fazer isso facilmente com apenas um comando usando a Symbolic Math Toolbox. Tá? A gente consegue resolver equações. Então, a gente pode dar as equações para a Toolbox, para a ferramenta, vai mostrar qual que é a nossa equação e vai pedir para resolver essa equação em função de determinado parâmetro. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente pediu
para resolver essa equação em função de A. Então, nesse caso aqui, ele deu para a gente qual que é a resolução dessa nossa equação para A. Tá? A gente consegue ter capacidade também de trabalhar com álgebra linear. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. O MATLAB ele é feito para trabalhar com matrizes, tá? Desde a sua concepção. O MATLAB foi construído para trabalhar com matrizes de maneira mais eficiente possível. O MATLAB hoje ele enxerga tudo com uma matriz, é uma peculiaridade do MATLAB. Então, todo tipo de dados que você colocar no MATLAB, ele vai trabalhar como se fosse uma matriz. Mas as matrizes no MATLAB que a gente trabalha normalmente, a gente está trabalhando de uma maneira computacional. Né? A gente está vendo as matrizes lá separadas por vírgulas, ponto e vírgulas. Aqui, utilizando essa capacidade simbólica da toolbox, trabalhando com álgebra linear, a gente consegue ter uma visualização simbólica de uma matriz, como a gente realmente trabalha no nosso caderno, no nosso livro, como quando a gente está vendo, quando a gente está trabalhando na mão com a matriz. A gente consegue ter essa visualização muito mais simbólica aqui na nossa mão, para a gente trabalhar de maneira mais fácil. Tá? Além disso, a gente tem também essa precisão variável. Tá? Então, a gente pode trabalhar com significativos. A gente sabe que isso também é uma grande parte dos cálculos, quando a gente está trabalhando com matemática simbólica, quando a gente está realmente fazendo cálculos na mão, quantos algoritmos significativos a gente vai utilizar, qual que é a precisão que a gente precisa, tá? Então, aqui, vocês podem ver, a gente tem uma precisão variável aqui, o A para o B. Quando a gente colocou x igual a menos b com essa precisão toda, a gente teve um detalhe absurdo se comparado à precisão que a gente tinha anteriormente, tá? Então, a gente consegue ter essa precisão quantas casas a gente quiser. Se a gente precisar de mais precisão para trabalhar com uma coisa mais precisa, quando a gente está trabalhando em ordens de grandeza muito pequenas, a gente pode. Se a gente está trabalhando com algo mais simples, em que uma precisão maior vai só atrapalhar realmente a gente a fazer os cálculos que a gente precisar, a gente consegue diminuir essa precisão. Então, tudo isso também é uma grande vantagem. E como eu comentei anteriormente sobre as unidades, a gente consegue também fazer essa análise dimensional, tá? Então, aqui eu estou demonstrando um exemplo de uma conversão de unidades, então, da unidade de centímetros para polegadas. Então, a gente viu aqui como que 5 centímetros se transforma para polegadas. A gente consegue fazer toda essa transformação de variáveis e análises dimensionais para unidades também. Mais pra frente aqui eu vou mostrar também como a gente consegue trabalhar com unidades customizáveis e tudo mais. Aqui, alguns exemplos que eu vou estar mostrando para vocês sobre o que tem de novo na Symbolic Math Toolbox. Algumas das últimas atualizações que houveram, tá? Então, no Live Editor, por exemplo, a gente tem essas sugestões de próximas etapas, tá? Então, como esse Symbolic Math, quando a gente está trabalhando com essas equações, como posso falar? Um passo a passo esperado de certos tipos de equações, tá? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma integração, se eu estiver trabalhando com uma equação diferencial, a gente tem passos para essas resoluções. Então, se o Live Editor já identificou que a gente está fazendo tipo de solução de equação, que talvez essa possa ser o próximo passo, ele vai te dar sugestão de como seguir para o próximo passo para facilitar seu trabalho, para você não ter que, às vezes, quebrar a cabeça, procurar na literatura como que eu posso continuar aqui e tal. Ele vai facilitar a sua vida simplesmente sugerindo quais podem ser os próximos passos, tá? Como eu falei anteriormente também, essa representação de matrizes, de forma semelhante ao livro didático, é uma coisa que facilita muito a nossa vida quando a gente está trabalhando também com matrizes de forma simbólica, tá? Porque, como vocês podem ver aqui, quando a gente trabalha com matrizes de forma computacional, a gente vai estar vendo essas matrizes com chaves, com colchetes, a gente está usando pontos e vírgulas para delimitar quando tem quebras de linhas e colunas. Com esse formato simbólico, a gente consegue ter essa visão muito mais fácil, da mesma maneira que a gente vê no livro didático. Tá? Então, a gente está utilizando matrizes, cálculos com matrizes, se a gente for transpor essa matriz, utilizar a matriz inversa, fazer cálculos definidos com matrizes que a gente costuma trabalhar na álgebra linear. Então, a gente consegue ver isso aí também
de formato simbólico, formato semelhante ao livro didático, como eu comentei. Às vezes, para nossa aplicação, quando a gente está trabalhando com matemática pura, às vezes, se você é um professor e está aplicando isso aí na sua aula, numa aula de álgebra linear, por exemplo, é muito mais fácil para os seus alunos terem a mesma visualização que eles estão tendo no livro e no sistema, tá? Então, toda essa resolução é feita para facilitar realmente sua vida quando você estiver trabalhando com esses números. E também uma nova capacidade, essa visualização, tá, de objetos simbólicos. Então, a gente consegue ver qual unidade a gente está trabalhando nesses objetos simbólicos. Então, aqui, por exemplo, para velocidade, metro por segundo, para massa, quilograma, para comprimento, a gente está usando milímetros, tá? Então, a gente consegue ter essa visualização simbólica realmente, então, de qual unidade a gente está trabalhando, e não só, por exemplo, quando a gente costuma trabalhar com variáveis computacionais. Inteiro, float, por exemplo, o formato de uma matriz de inteiros, no caso aqui, ele vai mostrar para a gente, simbolicamente, qual que é a unidade que a gente está trabalhando. Se for segundo para velocidade, quilograma para massa, milímetros para comprimento, e assim por diante. Tá? Aqui também, um exemplo de como que a computação simbólica pode ajudar a gente na produção. Aqui, então, é um exemplo de geração de código para implantação, para embarcagem. Então, se eu estou trabalhando com um código embarcado, por exemplo, o exemplo do quadricóptero que eu mostrei anteriormente. Então, se eu for trabalhar com um quadricóptero, que eu estou construindo um sistema de controle para que ele se mantenha equilibrado, tá? Eu posso utilizar, nesse caso, a matemática simbólica para todo aquele espaço que eu comentei anteriormente. Eu tenho modelagem de sistema, como eu quero que ele se comporte, eu vou construir um bloco customizado do Simulink para aplicar isso aí no meu modelo. Eu vou testar para ver se esse modelo está se comportando da maneira que eu esperava. Posso fazer essas simulações todas para ver se esse quadricóptero está realmente funcionando. E, por fim, eu posso utilizar essa geração de código do Simulink, do MATLAB, para transformar isso aí automaticamente em código C, que eu posso simplesmente embarcar no meu produto. Então, se eu estou trabalhando com um microcontrolador customizável padrão, como o Arduino, por exemplo, eu posso fazer esse código que eu trabalhei dentro do Simulink, todo esse modelo, automaticamente sendo convertido para código, e com isso eu posso incorporar e embarcar isso aí no meu sistema. Tá? Aqui tem alguns exemplos dessa documentação. Então, como embarcar funções simbólicas criadas no MATLAB, com o MATLAB Compiler, como gerar código C de expressões simbólicas usando o MATLAB Coder. Novamente, se o Leandro quiser colocar aí para vocês o link, mas também vocês que pediram por e-mail, a gente vai mandar esses links para vocês depois, que vocês querem dar uma olhadinha mais a fundo. Tá? As principais conclusões que a gente tira, então, de quais são as vantagens de estar trabalhando simbolicamente com a matemática dentro do MATLAB, em comparação com a matemática computacional padrão. Opa, peraí. Perdão, gente, tinha passado pelo slide errado. Beleza. Então, as principais conclusões que a gente tem, então, a gente pode tirar das vantagens de trabalhar com a matemática simbólica, ao invés da matemática computacional padrão, é que a gente consegue desenvolver modelos matemáticos e algoritmos analiticamente, ou seja, a gente consegue manipular e resolver essas equações de maneira muito mais intuitiva, tá? A gente consegue fazer essa análise dimensional, ou seja, trabalhar com unidades, como eu mostrei para vocês anteriormente, velocidade, comprimento, temperatura, que seja, e documentar e visualizar esses resultados de uma forma muito mais simples, tá? Muito mais intuitiva. Diferente do MATLAB convencional para análise de dados estabelecidos, que é o que a gente já está acostumado a trabalhar, então, um banco de dados completo ou vários dados que a gente está trabalhando no histórico e a gente vai analisar isso aqui utilizando o MATLAB, a gente não precisa ter todos esses dados estabelecidos para trabalhar com eles de forma simbólica. A gente pode fornecer essa equação
E esse modelo matemático, a gente pode extrapolar um gráfico analítico, tá? Esses gradientes de forma analítica, para poder a gente conseguir entender como que isso aí se comporta, mesmo sem a gente ter esses dados escritos numericamente ali. A gente consegue trabalhar com isso de forma analítica. E a vantagem também da gente estar trabalhando isso aqui estreitamente com MATLAB, Simulink e Simscape é toda essa integração que a gente tem. Então, como eu mostrei para vocês anteriormente, todas aquelas ferramentas, aqueles ecossistema de toolboxes que a gente tem. Então, ferramentas no MATLAB que a gente tem para análise de dados, tá? Então, as toolboxes de machine learning, aprendizado de máquina, as toolboxes de deep learning, para poder eu me aprofundar um pouco mais nisso, tá? As toolboxes de otimização, a gente consegue integrar tudo isso com o MATLAB para poder utilizar esses nossos modelos ali. Integração com Simulink e Simscape também, principalmente, onde a gente consegue criar esses blocos customizáveis, tá? Utilizando as equações que a gente vê na literatura, por exemplo, para criar um bloco customizável com os resultados numéricos que a gente já conhece, que a gente já espera, e utilizar isso aí da maneira que a gente utiliza realmente quando a gente está calculando isso na mão. Ou seja, colocar entradas, passar por esse modelo matemático e conseguir a saída que a gente espera. Tá? Então, a gente consegue fazer tudo isso aí com essa integração toda que a gente tem entre o MATLAB, o Simulink e o Simscape. Aqui, os próximos passos para vocês que estão vendo essa apresentação, que se interessaram, que querem ver mais sobre esses links, sobre e se aprofundar e começar a utilizar a Symbolic Math Toolbox, então, esses treinamentos, tá? Então, a gente tem essa Introduction to Symbolic Math. Vocês que... Aqui eu vi o comentário de uma professora já, que é professora da UTFPR. O TFPR hoje tem essa licença chamada CWL, tá? Vocês que não conhecem CWL, é uma licença geral para o MATLAB, em que todos da instituição têm acesso ao MATLAB e podem baixar no computador tanto da instituição como no seu computador pessoal, utilizar no navegador através do MATLAB Online, utilizar no seu celular pelo MATLAB Mobile. Tudo isso aí a CWL engloba, tá? E, além disso, na CWL tem acesso a esses cursos, tá? Todos que têm acesso à CWL têm acesso a todos esses cursos e treinamentos sobre os mais diversos temas no MATLAB. Esse Introduction to Symbolic Math é um deles, tá? Então, onde você pode começar do zero para aprender realmente como que você vai utilizar a matemática simbólica no seu workflow do MATLAB. A gente tem também, além desses treinamentos, outros recursos. Esse vídeo do Product Overview, que é o vídeo do pessoal da própria Metox apresentando as novas ferramentas e funcionalidades da Symbolic Math sempre que tem uma atualização. A gente tem materiais para matemática computacional com matemática simbólica, modelagem matemática com matemática simbólica, uma ficha de referência para vocês que estão trabalhando aí com matemática simbólica, quais são os principais comandos, as principais funcionalidades que isso aí tem. Tem um exemplo aqui também de um curso de como você pode ensinar dinâmica de corpos rígidos, tá? Então, além de todas essas capacidades que eu mostrei para vocês aqui, esses cursos para você aprender como utilizar, a gente tem também cursos voltados para professores e educadores que querem aplicar isso na sala de aula, querem mostrar para seus alunos e talvez ainda não tenham tanta familiaridade, não conheçam tão bem. A gente tem cursos voltados especificamente para como você consegue aplicar isso na sua sala de aula, tá? Então, diversos cursos criados por profissionais da Metox, até mesmo por outros professores que já aplicaram isso e tem esse caso de sucesso para mostrar para vocês. Então, todos vocês que tiverem interesse nisso também, a gente tem todos esses recursos para apresentar. Como eu falei para vocês aqui, esses aqui são os treinamentos, tá? Aqui a gente tem algumas referências a mais sobre o que eu comentei para vocês da CWL. Então, esses treinamentos aqui são os treinamentos que eu mostrei para vocês dos on-ramps, que são os treinamentos disponíveis para quem tem a CWL. Então, a gente tem alguns aqui básicos, MATLAB Fundamentals, aprendendo Machine Learning, Deep Learning, MATLAB para processamento e visualização de dados, resolução de equações diferenciais ordinárias,
introdução à álgebra linear, e aqui, por fim, como eu mostrei para vocês aqui, introdução para a matemática simbólica com MATLAB. Então, todos esses cursos e apresentações que estão já disponíveis aí para vocês que têm a CWL aproveitarem, desfrutarem, é só começar e aproveitar, tá? E o que eu comentei com vocês também brevemente sobre o MATLAB Online e o MATLAB Mobile, a gente tem o MATLAB Drive. Vocês que têm essa conta do MATLAB podem utilizar o MATLAB Drive, tá? Vocês que têm uma conta que não tem nenhum tipo de licença do MATLAB, vocês conseguem utilizar o MATLAB Drive já com 5 GB, se não me engano, por padrão. E vocês que têm essa licença CWL, que tem uma licença ativa do MATLAB, podem utilizar 20 GB desse MATLAB Drive para colocar seus códigos, seus scripts, seus arquivos que vocês estão utilizando, tá? Eu vi um comentário aqui sobre o horário. Um detalhe muito legal, muito importante que eu esqueci de comentar sobre esses cursos, tá? Esses cursos são de ritmo próprio. Eles são assíncronos. O que isso quer dizer? Você não tem uma limitação de tempo para fazer esse curso. Você não tem um horário definido. Então, por exemplo, digamos esse MATLAB Fundamentos, tem uma carga horária de 4 horas. Em 4 horas você vai ver todo o conteúdo que esse MATLAB Fundamentos quer te mostrar. Você não precisa fazer 4 horas direto. Você não precisa ter um horário definido. Você pode, por exemplo, entrar, fazer 1 hora de MATLAB Fundamentals, você vai avançar em alguns módulos desse curso, depois você pode voltar em outro momento, esse curso vai manter o seu progresso salvo, tá? Você pode continuar de onde você parou, e, por fim, quando você conseguir terminar de fazer todo esse curso, todos esses módulos que foram apresentados para você, você tem ainda um certificado de conclusão, mostrando para você o quanto desse curso você completou e certificando que você fez esse curso, que você está apta, que você conhece essa funcionalidade. Então, esses cursos aí são num horário, é assim que a gente chama, né? Então, a pessoa pode realizar isso aí no seu próprio ritmo, no próprio tempo. É um curso de ritmo próprio mesmo, que a pessoa pode fazer passo a passo, tá? E, além disso, esses detalhes que a gente comentou aqui, detalhes completos, estão disponíveis sempre na documentação e nas notas de versão, tá? Então, tudo isso que a gente comentou aqui, você que tem um MATLAB baixado, pode entrar na documentação do MATLAB e ver todas as funções que a gente comentou aqui, ou na próprio site da Methods, do MATLAB, você consegue também ter acesso a essa documentação e ver todos esses resultados você mesmo e o que melhor se aplica à função que você está tentando exercer nesse momento. Tá? A apresentação aqui, então, que eu tinha para mostrar para vocês, gente, isso que eu queria falar para vocês sobre o Symbolic Math. Eu vou abrir para vocês aqui o link da documentação desse exemplo do quadricóptero para mostrar para vocês como que funciona esse exemplo quando vocês estiverem olhando, tá? Então, eu vou abrir aqui externamente um exemplo desses que eu trouxe para vocês. Esse aqui é o do quadricóptero, tá? Então, quando vocês abrirem o link desses exemplos, é dessa maneira que vai aparecer. Então, você tem toda uma base teórica, tá? De como que esse modelo se comporta, qual que é a base teórica por trás. Então, falando sobre as equações de Euler-Lagrange, falando sobre como essas variáveis denotam grandezas físicas diferentes no seu modelo, sobre como essas posições interferem nesse seu modelo matemático. E aqui ele mostra passo a passo em como que esse modelo matemático é construído, tá? Nas linhas de código do MATLAB. Então, sempre que vocês verem esses retângulos mais escuros, isso aqui é código do MATLAB que está sendo introduzido e mostrando a vocês como funciona, tá? Se vocês verem aqui do lado, esse get, vocês podem copiar passo a passo, tá? Esses comandos para poder colocar no MATLAB de vocês e executar. E aqui em cima também, vocês podem ver aqui, ó, tentar esse exemplo. Ele vai mostrar aqui para vocês as toolboxes que vocês precisam para poder rodar cada tipo de exemplo. Então, aqui, ó, Model Predictive Control Toolbox, Symbolic Math e Optimization. Então, se você tentar esse exemplo, ele vai mostrar aqui para você, ó. Vamos clicar aqui e vamos ver como é que ele vai mostrar.
Ele vai abrir também aqui o MATLAB Online, tá? Vocês estão vendo. Ele abriu aqui, isso que é um documento do Live Editor, tá? O Live Script. Aqui está todo o código por trás desse modelo. Ele tem imagens também nesse Live Script para te demonstrar qual que é o esperado, tá? De toda essa trajetória. Essa aqui é a trajetória final esperada. Vou rodar para vocês aqui, demonstrar esse modelo, como que isso aqui pode rodar. Vou rodar todas as sessões. Podem ver como eu estou utilizando o MATLAB Online, que ele vai demorar um pouquinho mais para carregar. Mas nesse meio tempo, enquanto isso, quem tiver dúvidas, questões sobre a apresentação, qualquer questão sobre o uso da matemática simbólica, do Simulink, desses cursos que eu citei, fica à vontade para comentar aqui também, tá? João, Pode falar? só uma observação. Eu estou vendo aqui que tem bastante pessoas aqui do nosso público, né, que fazem parte do licenciamento CWL. Então, só para dar um recado para as pessoas aqui, né, que fazem parte, eu colocarei aqui no bate-papo o link, né, João, até para facilitar, do portal para baixar a licença, né, MATLAB, para quem Ótimo, ainda legal. não tem acesso, né? Então lá tem, além desses recursos que o João está apresentando aqui, né, essa parte de treinamentos que ele falou, então lá também conseguimos baixar a licença, lembrando que essa licença, ela não tem limite, aliás, o licenciamento é chamado de CWL, ela não tem limite de instalação, né, pode baixar em quantas máquinas quiser, inclusive máquinas pessoais, né? Então vou deixar aqui o link, João, no site, né, para quem for das instituições, né, que eu colocar aqui já poder acessar o portal e baixar a licença também, junto, lógico, ao acesso a esses recursos que o João está mostrando como treinamentos, tá bom? Perfeito, Pedro. Obrigado. Então, gente, como vocês puderam ver aqui, eu rodei, e de acordo com aquelas imagens que a gente está esperando, tá? Esse nosso script forneceu todos esses parâmetros aqui, então. Ó. Esses nossos gráficos de forma analítica, para todos a posição, rotação, ângulo e todas as variáveis que a gente trabalhou nesse nosso controlador, nessa nossa modelagem, tá? Então, ele está mostrando aqui a referência e como que ele realmente funcionou. Então, como que esse controle, ao passar do tempo, se estabilizou e manteve ao redor da referência. E aqui a gente tem uma visualização gráfica mesmo, né, de como que isso aí se comportou ao redor do tempo. Então, como que esse nosso helicóptero se comportou ao redor dessa nossa simulação. Então, a cada ponto, como que ele está comportado. Legal? Então, gente, isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui, como sempre, tem todas as referências do que eu demonstrei, tá? O Leandro já mandou vários links aqui. A gente vai enviar para vocês também o link dessas referências dessa apresentação. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço demais aqui a participação de vocês nesse nosso webinar, tá? Eu vou deixar mais um tempinho aqui aberto para quem quiser fazer qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questão. Mas no mais, é isso. Eu agradeço aqui a participação de vocês nessa apresentação e espero vocês aqui na próxima. Legal, João, eu estou terminando aqui também, né? Eu estou colocando aqui no bate-papo e repassando para a audiência inteira os links, né, do portal, do acesso ao portal. Falta só um último link aqui, João, do portal. Deixa eu achá-lo aqui para
compartilhar com os nossos amigos aqui que estão nos prestigiando aqui. Legal. Então, tem acesso gratuito, né, João, da licença, dos recursos, né? Isso mesmo. Essa licença CWL é uma das melhores que a gente tem hoje, tá? Então, vocês que estão nessas instituições que possuem essa licença, vocês têm uma grande vantagem, tá? Vocês podem utilizar o MATLAB de onde vocês estiverem. Eu, durante minha graduação, trabalhei com o MATLAB também, mas uma limitação que eu tinha era que eu tinha que trabalhar sempre no laboratório. Então, às vezes, o professor passava atividades que a gente tinha que usar o MATLAB, tinha que fazer alguma otimização, utilizar alguns algoritmos, mas a gente tinha sempre que agendar um horário no laboratório, tá em algum horário que tinha alguém lá para poder a gente conseguir usar os computadores, porque essas licenças estavam instaladas só nas máquinas da universidade. Então, vocês que têm essa licença CWL, vocês têm essa grande vantagem, tá? Tanto os professores, alunos, até mesmo servidores, tá? Todos vocês que têm um e-mail institucional têm acesso a essas licenças do MATLAB. Então, vocês podem usar no seu computador de casa, podem usar até de maneira online, como eu mostrei para vocês aqui nesse exemplo. Então, o MATLAB Online é também uma ferramenta que vocês têm acesso, que vocês podem utilizar, tá? Então, aproveitem, gente, aproveitem. Além da licença de conseguir utilizar o MATLAB, vocês têm todos esses cursos que eu comentei, mostrei para vocês, tá? Tudo isso aí já disponível, só faltando você ir lá e abrir. Ô, João, pegando carona nisso, você consegue abrir aí um desses links só para mostrar, né, para o nosso público onde que baixa, né, onde que tá os treinamentos, você consegue? Eu coloquei todos eles aqui no bate-papo. Claro. E aí você compartilha a tela com a gente, por gentileza. Deixa eu abrir aqui um. Vamos, qual que será o escolhido aí que o João vai buscar? Vamos ver aí. Abrir aqui, por exemplo, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Isso. Vocês estão vendo? O Abrir Instituto aqui Federal, né? o portal do IFPR, tá? Esse aqui é o portal do IFPR, mas todos os portais eles seguem esse mesmo modelo, tá? Esse mesmo padrão. Aqui no portal, então, vocês vão ter acesso a todas essas ferramentas que a gente comentou com vocês aqui, tá? Então, aqui, ó, Get MATLAB Simulink é aqui que vocês vão acessar para poder baixar realmente a licença de vocês e utilizar. Então, clicando aqui no Sign to Get Started, vocês vão ligar a sua conta da Metrox, a licença institucional de vocês. Ele percebeu aqui que eu não sou aluno do IFPR, então não consegui ligar a minha licença, mas vocês que forem alunos da instituição de vocês conseguem ligar pelo portal de vocês, tá? E aqui vocês conseguem fazer a ligação do seu e-mail institucional com a sua conta da Metrox e ter acesso a essa sua licença. Aqui também, esse Learning the Essentials Build Skills, a gente tem acesso a esses cursos que eu comentei para vocês, tá? Esses self-paced courses. Então, esses aqui são os on-ramps que eu comentei. Então, todos esses cursos a que vocês têm acesso, a MATLAB on-ramp, 2 horas, 14 módulos, MATLAB Fundamentals, 16 horas, 18 módulos. Então, vocês têm uma variedade muito grande de cursos aqui, tá? Desde o básico até o mais avançado, para vocês seguirem com as aplicações do MATLAB. Como vocês podem ver aqui, ó, na parte de matemática e otimização, a gente pode ver aqui, ó, a Curve Fit Ramp, para a nossa Curve Fit Toolbox, estatística, otimização, introdução a Symbolic Math, que foi o que a gente comentou hoje aqui na nossa apresentação, tá? Então, todas essas apresentações aqui vocês têm acesso diretamente do portal de vocês. Além disso, a gente tem aqui documentação, exemplos e vídeos, que é a documentação completa do MATLAB, onde você pode buscar sobre exemplos e aplicações de uso de todas as ferramentas que o MATLAB possui, tá? Para alunos aqui, a gente tem esses Student Programs, então Student Competitions, hackathons, ideias, todos esses projetos de estudantes que vocês podem ver para se inspirarem, tá? No que os alunos estão trabalhando com MATLAB ao redor do mundo. E para professores, a gente tem esse recurso que a gente comentou também, tá? Então, esse courseware para professores do MATLAB Simulink, não só esses ranks, mas também cursos voltados especificamente para professores, onde vocês podem ver como que todas essas aplicações do MATLAB podem ser utilizadas em sala de aula, tá? Onde a gente tem aqui alguns exemplos, por exemplo, aqui, ó, de mecânica dos fluidos, onde a gente tem exemplos do Simulink
interativos, em que você pode abrir na sua sala de aula e demonstrar análise de Fourier, métodos numéricos. A gente tem N exemplos aqui para poder vocês conseguirem mostrar para os seus alunos, estudantes, toda essa documentação. A gente tem também aqui um exemplo do MATLAB Grader, que é uma ferramenta muito legal para vocês, professores, caso vocês queiram passar atividades de aula diretamente no MATLAB. O Grader é uma ferramenta muito legal para isso, em que vocês conseguem fazer essas atividades de um modo que você vai enviar diretamente para os seus alunos vão resolver, enviar, isso aí vai ser automaticamente corrigido pelo Grader, vai ser dada essa nota, dado um feedback automático para os seus alunos, baseado nos parâmetros que você colocou, tá? A gente tem algumas apresentações específicas voltadas para o Grader também, que o Leandro já fez. Então, vocês estiverem interessados mais nesse Grader, deem uma olhadinha aqui no nosso material do OpenCAD, a gente já falou bastante sobre o Grader também, tá? Notebook, livros didáticos executáveis com LiveScript, como você pode aplicar hardware, aplicativos, vídeos. Então, todas essas ferramentas para vocês, professores, que queiram aplicar o MATLAB nas suas aulas, tá? Tem todo esse suporte aqui. E além de toda essa documentação, claro, vocês têm todo o suporte aqui da OpenCAD. Então, vocês que têm essa licença CWL podem falar comigo diretamente, com o Leandro, e a gente está aqui para dar esse suporte a vocês de como vocês podem aplicar isso aí na realidade, na aula de vocês. Legal, João. Inclusive, como você falou do Grader, até para a gente não estourar muito tempo aqui, né? Eu vou pegar aqui, João, a nossa apresentação, né, do workshop, a gravação, para quem tiver mais interessado em ver como o Grader funciona, né, um pouco mais detalhado, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Está no nosso canal, mas vou adiantar aqui já e deixar disponibilizado para vocês também, né, ver como o Grader funciona. Está aqui no bate-papo. Está aqui, acabei de passar para vocês. Então, acho que é isso, né, João? Até para liberarmos aqui a nossa audiência, o nosso público aqui, né? São 13, aliás, 3h14 já. Quer dar as suas considerações finais, né? Fica à vontade, João. É isso aí. Realmente isso aí que eu tinha para apresentar para vocês sobre a Symbolic Math Toolbox, tá? É uma ferramenta muito legal que quando você está trabalhando com modelos matemáticos, para a gente fugir um pouquinho dessa nossa matemática computacional, que a gente trabalha apenas geralmente, né? Então, é uma ferramenta muito bacana para a gente ter mais flexibilidade com o que a gente está trabalhando, tá? Agradeço aí a atenção, a participação de vocês aqui no webinar. Agradeço aí também ao Leandro, a ajuda que ele me deu aqui no suporte. E é isso, gente. Obrigado mesmo e espero ver vocês aqui nos nossos próximos webinars também. Legal, João. Uma boa tarde para vocês e nos vemos nos próximos seminários do MATLAB. Até mais.